Amém. Obrigada, Amanda. Meninas, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre dois temas muito interessantes, né? Que a gente, na última aula, a gente iniciou os capítulos que envolvem a visita do Senhor Jesus Cristo nas Américas, para os nefitas e lamanitas, os mais justos. E hoje a gente vai dar continuidade a essa visita dele, vai falar sobre algumas coisas muito interessantes que aconteceram nessa visita. É, Nessa gravura aqui, mostra, né, Jesus Cristo entre os nefitas e lamanitas, e ele estava fazendo uma coisinha. Vocês sabem, meninas, o que ele estava fazendo nessa gravura aí? O que vocês acham que ele estava fazendo nessa gravura? Ensinando, a Amanda botou, né? Ensinando. Ele ensinou, realmente ele fez isso. E nesse exato momento ele estava ensinando uma coisa muito, muito específica. Ele estava chamando os 12 apóstolos dele. E é, ele já tinha passado um tempo ministrando as pessoas, que a gente falou na última aula. Ele tinha passado um tempo dando atenção às pessoas para que elas adquirissem o seu próprio testemunho. E depois que ele fez isso, né, ele retornou a eles. Ele sempre subia aos céus, depois ele retornava, né? E ele retornou a eles com para fazer uma importante missão, tarefa. E essa tarefa era chamar os 12 apóstolos dele, né? E aí eu queria que a gente lesse, por favor, aqui, deixa eu ver. Vamos ler uma escritura lá em Terceiro Nef 11. A gente não vai ler todos esses versículos, a gente vai ler o versículo 37 e vamos descobrir o que que ele queria chamando esses 12 apóstolos, tá? Vou abrir aqui pra gente. Terceiro Nef. Poxa, não deixei aberto, não. Ah, tá aqui o primeiro. Terceiro Nef 12, no versículo 30, acho que é o 11, no versículo 37. Vou pedir aqui para Juliana, você pode ler para nós? Tá funcionando agora? Tá funcionando agora. Só um Tá, é minutinho, terceiro, Juliana. né, Fi? 11:37, né? É o 12, tá? É o 12. Ah, É é o o 12. 12. Deixa eu só abrir aqui. Compartilhar aqui. Ixi, gente, eu coloquei errado. 18. Boa, é esse aqui. 18:37. Bem aqui, esse que tá marcadinho aqui, Juju. Só aumentar aqui. Ok. Vamos ler aqui o versículo 37 e vamos ver por que que Jesus Cristo, assim, imaginem, né, pessoal? Ele tinha pouco tempo com aquele povo, e ele tinha que escolher algumas coisas para fazer, porque o tempo era pouco, né? Dava para fazer tudo. Mas dentro do que ele escolheu fazer, que a gente viu na aula passada, envolveu o testemunho das pessoas e hoje vai envolver chamar esses 12 homens. E vamos ver por que que ele priorizou isso. Pode ler, Ju. E a multidão não ouviu as palavras que ele disse, portanto não deram testemunho. Os discípulos, porém, testificaram que eles lhes deu poder para conferir o Espírito Santo. E mostrar-vos aí mais adiante que esse testemunho é verdadeiro. Boa. Então, aí, Juju, o que que ele concedeu àqueles discípulos? Ou ele concedeu o dom do Espírito Santo.
Ele concedeu, né, uma autoridade para conferir o Espírito Santo às pessoas. Vamos ler aqui o versículo 5. Vamos ler o versículo 5 aqui, para que também mostra o que mais que ele pediu a essas pessoas. Vamos lá. 5, Juju, pode ler para nós. E depois que a multidão comeu e fartou-se, disse ele aos discípulos: Eis que um dentre vós será ordenado, e a ele eu darei poder para partir o pão e abençoá-lo, e distribuí-lo ao povo da minha igreja, a todos os que crerem e forem batizados em meu nome. Boa. Que outra coisa ele conferiu, Juju? Vou botar aqui. Agora ele mostrou como deveria ser servido o sacramento, né? Perfeito. E ele deu poder, né? Então, assim, tanto no versículo 5 quanto no versículo 37, a gente vê uma palavrinha se repetindo aí. Qual é essa palavrinha? Começa com P. Poder? Poder, muito bem. Então, ele chamou esses 12 para conceder poder, poder, autoridade para fazer algumas coisas. No 37, a gente viu que era para conceder o Espírito Santo, e aí no 5, a gente vê que ele deu poder para partir o pão e abençoar. Qual é o nome dessa ordenança que ele deu poder para eles fazerem? Perguntinha de primária. Qual é o nome dessa ordenança? Esse aqui. Repete de novo que eu não ouvi, desculpa. Qual é o nome, Amandinha? Pergunta fácil, de primária. Qual é o nome da ordenança que ele deu poder aos 12 para partir o pão? Sacramento, né, meninas? Então, Espírito Santo, sacramento, e a gente vai ler aqui no 11, a gente vai ler mais uma autoridade que ele deu. No terceiro Nef 11, nos versículos 18 ao 22. Acho que o 18 já deu. Se o 18 já mostrar, a gente para no 18. Então, aqui no 11, vamos ler aqui no 18. No 22, vamos ler aqui. Amandinha, tu consegue ler para nós o 22? Sim. E novamente o Senhor chamou outros e disse-lhes a mesma coisa, e deu-lhes poder para batizar, e disse-lhes: Desta maneira batizareis, e não haverá disputa entre vós. Muito bem. Então, em resumo, né, pessoal, nesses três versículos a gente vê essa palavra aqui, ó, poder, poder, a autoridade para fazer algumas coisas. E a gente lê o que foi autoridade, poder para batizar, aí no 11 que a gente leu, conferir o Espírito Santo e partilhar, né, compartilhar, instituir o sacramento. Então, ele deu poder para esses 12, né? Que poder é esse, hein, meninas? E por que que vocês acham que foi importante conferir esse poder para fazer essas três coisinhas aqui? Por que que vocês acham que Jesus Cristo, dentro de tantas outras coisas que ele poderia gastar o tempo dele para fazer, ele separou o momento para dar poder para 12 homens fazerem poder, autoridade para fazerem essas três coisas? Por que que vocês acham que ele priorizou isso? Por que que vocês acham que ele priorizou essas três coisinhas?
E esses homens, eles precisavam ter a autoridade de Deus aqui na Terra para poder começar a fazer a obra dele, né? Então, eles precisavam ter poder. Exatamente. Para realizar uma obra, né? Eu lembro um pouquinho, né? Por exemplo, lá no meu trabalho, na verdade, assim, quando a gente começa a trabalhar, né? Começa a, vamos dizer assim, você vai sendo promovido, né? Vai se desenvolvendo com o tempo, vai ganhando experiência, e você vai, uma boa empresa que preze vai te dar oportunidades para que você se desenvolva cada vez mais. E aí, antes, quando a gente chega na empresa, a gente começa fazendo as funções mais básicas, né? Assim, vou fazer minha rotina aqui, né? Não tem tantos desafios críticos. É uma rotina muito operacional, né? Aquela coisinha repetitiva às vezes, né? Aquela rotina bem fixa. Aí depois, quando você começa a ganhar responsabilidades, outras responsabilidades, você começa a não conseguir mais fazer só aquela sua rotina operacional, mas sim você tem que fazer outras coisas, lidar com outros desafios, outras experiências, talvez outros projetos, talvez outros casos, dependendo da sua profissão. Você vai evoluindo, né? Dependendo da responsabilidade que você ganha. E chega o momento, né, que nessa parte profissional que você, se você se desenvolver, você vai ganhando cada vez mais uma responsabilidade maior, né? Talvez você se torne um líder, talvez você se torne um cargo de decisões que envolvem outras pessoas para você desenvolver. E aí você começa a ver que vai expandindo tanto a sua área de atuação que você não consegue mais fazer sozinho, né? Você precisa de pessoas que você vai delegar responsabilidade. Isso me lembra muito esse momento que Jesus Cristo fez, né? O chamado desses 12, para que, como a Juliana falou, a sua obra continuasse. Por dois motivos. Ele precisaria de pessoas para alcançar outras pessoas, para levar o evangelho dele a outras pessoas, e ele não estaria fisicamente falando entre o povo, né? Ministrando da maneira como ele estava fazendo naqueles dias que ele estava lá, né? Ele saberia que ele teria que retornar e cuidar de outros assuntos, porém ele precisaria deixar essas pessoas com poder, autoridade, para batizar, conferir o Espírito Santo e instituir o sacramento. De maneira geral, meninas, ele era importante que ele deixasse pessoas que conseguissem realizar suas ordenanças, né? Então, quando eu fiz essa pergunta para vocês, por que que foi importante por que que tanta prioridade, né, para estabelecer a igreja, para chamar, né? Por que que tanta prioridade em fazer isso? Porque ele sabia que a sua obra necessitaria de ordenanças. O batismo, o Espírito Santo, o sacramento, essas coisas que a gente tem como base no Evangelho de Jesus Cristo. E aí, eu queria que a gente estudasse agora sobre. Existem muitas coisas no Evangelho de Jesus Cristo, né? Muitas coisas que Jesus Cristo ensinou também em terceiro Nefe. Mas hoje eu gostaria que a gente se concentrasse em um debate aqui. A gente vai ler algumas coisinhas e a gente vai debater. Eu quero ouvir vocês, a Juliana, a Amanda e o Alito. Nós vamos debater sobre duas coisas, dentre tantas que existem no Evangelho de Jesus Cristo, mas sobre duas coisas que Jesus Cristo ensinou quando ele estava aqui ministrando entre os nefitas e lamanitas. A primeira delas está nessa primeira caixinha aí. O que posso fazer para tornar o sacramento uma parte mais significativa na minha experiência da igreja? Primeiro quadradinho é esse. Para contextualizar vocês, quero que vocês imaginem, né? Tudo aquilo que a gente. Há quanto tempo que vocês já vão para a igreja e tomam o sacramento? Há quanto tempo que vocês já fazem isso? Alguém me diz aí uma estimativa de quanto tempo que você vai todo domingo, toma sacramento, há tantos e tantos anos? Posso? Pode?
Então, muito boa noite para todo mundo. No último sábado, dia 12, fazem 11 anos que eu me tornei membro da igreja. Então, tem 11 anos que eu tô Uhul! aí nessa lida de ir para a igreja e tomar o sacramento, né? Com raras exceções nos domingos que, por algum motivo, eu não fui, eu estava com alguma conferência, alguma coisa assim, designação que não pude ir na minha ala. 11 anos se fazem presentes aí. Perfeito, Wellington. 11 anos, né? 11 anos. E assim, Alisson, todas as vezes, né, que algo se torna muito repetitivo na vida do ser humano, às vezes não é tão significativo toda vez, né? Você já teve nesses 11 anos momentos em que você foi lá, tomou o sacramento e se sentiu um pouco assim mecânico, assim, uma rotina, assim, não foi algo tão, aos olhos do ser humano, tão surpreendente. Já teve esses momentos? Ah, com certeza, né? Tem uns domingos que você pensa assim, nossa, tipo, tô indo lá pra com uma missão, tomar o sacramento de todos os domingos. Mas assim como também eu já tive experiências de participar de reuniões sacramentais aqui na Estaca, e que foram muito significativas por conta do sacramento. É, eu lembro de uma ocasião em que um jovem estava abençoando o sacramento pela primeira vez, e ele leu numa entonação assim tão calma, tão reverente, sabe, que foi quase que unânime ali, ela sentiu muito bem naquela oração, nessa sacramental. E me fez lembrar essa experiência, me fez lembrar de que realmente existe uma importância, né, do sacramento para nossas vidas. Apesar de que a gente se esforça para poder estar lá todos os domingos e tomar o sacramento dignamente, a gente tem que sempre lembrar de que existe um grande propósito de aquilo estar acontecendo todos os domingos, né? E é para nosso benefício, na realidade. Perfeito, Alisson. Então, por mais que já tenha experiências mecânicas, né, um pouquinho assim que você não, talvez não estivesse tão atento ao sacramento, mas também teve reuniões que foi extremamente especial. E a gente está cansado de saber, né, pelo menos de ouvir, que a reunião mais importante é a reunião sacramental, porque tem o sacramento. Então, como a gente pode tornar isso mais significativo para a nossa experiência dentro da igreja? Vamos, ler aqui, e isso aqui, de novo, tá, pessoal? A gente está lendo o que Jesus Cristo ensinou lá para os nefitas e lamanitas. Então, vamos ler em terceiro Nefe 18, do 6 ao 12, e vamos ver o que que Jesus Cristo, ó, não sou eu que estou falando, mas o que que Jesus Cristo falou sobre o sacramento. Heitor, tu pode ler para nós, por favor? A partir do 6. Posso sim, vamos lá. E sempre procureis fazer isto tal como eu fiz, da mesma forma que eu parti o pão, abençoei e deu a vós. Isto fareis em lembrança de meu corpo, o qual vos mostrei, e será um testemunho ao Pai de que vos lembrais sempre de mim. E se lembrardes sempre de mim, tereis meu espírito convosco. E aconteceu que depois de haver proferido estas palavras, ordenou aos discípulos que tomassem do vinho do cálice, bebessem, bebessem-no e dessem-no também à multidão para bebê-lo. E aconteceu que eles assim procederam e beberam dele e fartaram-se. E deram à multidão e eles beberam e fartaram-se. Depois de haverem os discípulos feito isso, Jesus disse-lhes: Bem-aventurados sois por isto que fizestes, pois, porque isto cumpre meus mandamentos e testifica ao Pai que tendes o desejo de fazer o que vos ordenei. E isto fareis sempre a todos os que se arrependerem e forem batizados em meu nome, e fareis em lembrança do meu sangue que derramarei por vós, a fim de que testifiqueis ao Pai que sempre vos lembrais de mim. E se vos lembrardes sempre de mim, tereis o meu Espírito convosco. Só até o 11? O 12 também. 12. Tá. E dou-vos um mandamento de que façais estas coisas.
e fazendo sempre essas coisas, abençoados sois, porque estáis edificados sobre a minha rocha. Muito obrigada, Alito. Então, pessoal, o que que nesses versículos Jesus Cristo ensinou sobre o sacramento? O que que vocês aprendem sobre o sacramento nesses versículos? E Rebeca, tá me ouvindo? Pode falar, E aí ele fala que o sacramento a gente faz em lembrança do Senhor, né? Em lembrança de tudo que ele fez por nós. Assim como ele, quando ele ministrou para os seus apóstolos, ele ensina que sacramento ele é lembrança do seu corpo, né? Tudo que ele vai mostrar é um testemunho de que o Pai, como fala, né? Que o Pai sempre se lembra de mim. Então ele sempre vai se lembrar de nós. Então na hora que a gente estiver participando do sacramento, estiver tomando o sacramento, a gente tem que ter Jesus Cristo em nossos pensamentos, em nós, porque foi assim que ele deixou, para a gente sempre lembrar dele, não fazer outra coisa a não ser pensar nele. perfeito, Amanda. Então, sempre, né? Sempre lembrar dele. Fala, a palavra, assim, chave aí do seu comentário é lembrança, né? Fazer tudo isso com uma lembrança. O que que tu acha que é necessário, Amanda, a gente ter isso? Ter que lembrar disso? O que que essa palavra lembrança, lembrança? Vocês me ouviram, pessoal? Sim. Ah, tá. Por que que vocês acham que ele usa essa palavra, lembrança do meu corpo, para que lembreis sempre de mim? Eu acredito que ele se remete a sempre lembrar dele, né? Porque de fato, como ele fala na escritura um pouco acima, ele iria, né, sofrer por cada um de nós, né? Iria pagar por cada um de nós. Então a gente precisa sempre se remeter a ele, ao sacrifício que ele fez. Né? E a promessa é que se a gente fizer isso, né, como ele fala no versículo, acho que é no último que eu li, que ele fala que a promessa é que se a gente fizer isso de fato, ele vai poder nos abençoar com a parte do Espírito dele, né? Então, tereis meu Espírito convosco, como eu estou no final do 11 aqui. Então, talvez de fato mesmo o pedir dele poder lembrar era poder que a gente pudesse lembrar de fato do sacrifício que ele, naquela ocasião ele ainda ia fazer, né? Realizar por cada um de nós, né? Como ele fala, tipo, iria. Queria que nós pudéssemos lembrar sempre do sacrifício que ele ainda iria cometer por cada um de nós e o porquê que ele iria cometer esse sacrifício, né? Sim, perfeito, né, Alisson? E você falou de promessas, né, que ele nos deu, de ter o Espírito sempre conosco, né, o Espírito Santo, aquele terceiro membro da Trindade que é de tanta ajuda para nos consolar, para nos ensinar, para testemunhar. Então, tem promessas envolvendo, né? Que outras promessas ele fala aí que se a gente partilhar do sacramento, participar do sacramento, que outras promessas a gente vai receber? Mais especificamente, lá no 11 fala um pouquinho, além do Espírito Santo. E no 12 também. Que outras promessas que a gente ganha com o sacramento? Juju, Bem, eu queria falar aqui que vamos ser abençoados com a companhia do seu espírito, né? E que vamos, por a outra, e sempre vamos ser edificados sobre a rocha. Minha rocha, né? A rocha dele. e isso.
em geral, né, Juju, a gente vai ter o Espírito Santo e nós vamos ser abençoados, pessoal, né? Vamos ser abençoados de várias maneiras, principalmente nos sentindo mais edificados sobre Jesus Cristo. Uma coisa que me chama muita atenção nesses versículos também é um dos motivos que a gente tem que fazer isso. Bem aqui, né? Ele fala aqui no início, ele fala sobre. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Bem aqui, um dos motivos da gente partilhar do sacramento é uma forma de testemunho ao nosso Pai Celestial que nós temos o desejo de fazer aquilo que Ele nos ordena. Então, às vezes, a gente usa isso até outras situações na vida, né? Ah, demonstra o que você sente, né? Uma demonstração do amor, do cuidado, da preocupação, né? O que que você faz para demonstrar isso? E aí, essa é uma ação, ir tomar o sacramento todos os domingos, isso testifica ao Pai Celestial, mostra nossa disposição em fazer aquilo que ele nos ordena fazer. Qualquer coisa, né? Dentro do que a gente entende de revelação para a nossa própria vida, inclusive, nós estamos ali testificando que nós vamos permanecer obedientes ao que ele nos ensina. Então, muita coisa, né, que a gente tem nessa experiência tão rotineira, né? O Hálito aí há 11 anos tomando sacramento, mas há 11 anos que ele testifica ao Senhor que ele tem o desejo de ser obediente. Há 11 anos que ele tem sido abençoado com o Espírito Santo, que ele tem sido abençoado por lembrar sempre de Jesus Cristo. E eu gostaria agora que a gente lesse as palavras do Eudebedna sobre o sacramento. Juju, tu pode ler para nós, por favor? Posso. A ordenança do sacramento é o convite sagrado e constante para nos arrependermos sinceramente e sermos renovados espiritualmente. À medida que nos preparamos conscientemente e participamos dessa ordenança sagrada, com um coração quebrantado e um espírito contrito, a promessa é de que teremos sempre conosco o Espírito do Senhor, e pelo poder santificador do Espírito Santo como nosso companheiro constante, podemos sempre conservar a remissão de nossos pecados. Então, de acordo com essa escritura e com as palavras do Eudebedna, o que que vocês podem fazer para tornar essa experiência do sacramento mais significativa? A gente tem que se preparar para essa importante ordenança que vamos fazer. E Amanda, daí, quais dicas a gente pode fazer para se preparar para essa ordenança que é tão especial? Ah, eu posso falar por mim o que eu faço? Pode. E a gente vai copiar. Eu, É, é, não, eu sempre, na missão eu aprendi, eu sempre gosto de levar, eu gosto sempre de ler uma escritura, ou estar com uma escritura na mente, e sempre fazer uma oração antes de começar. Então eu acho que toda vez que eu oro e leio uma escritura, minha mente, ela não foca em coisas que não é importante, mas foca naquilo que realmente é mais importante, que é o Senhor, né? A gente tá focada nele. perfeito, Amanda. Muito obrigada. Alguém mais? O que que vocês podem fazer? O que fazem? Amanda lê uma escritura, faz uma oração, se prepara antes. Ô, Rebeca, desculpa. Você pode repetir para mim? Eu tive um problema com o meu fone aqui. Eu pensei que tava, tipo, que até tinha caído a chamada. Hoje, posso. Mas a gente está falando, Alisson, na prática. Como o sacramento é muito importante, o que que a gente pode fazer, o que que a gente faz para tornar essa experiência significativa? Aí a Amanda falou que ela lê uma escritura
e faz uma oração antes. A gente se constantemente, né, durante o tempo na igreja, a gente aprende que não é só o domingo em si, né, que a gente vai lá e toma o sacramento. Existe uma preparação que começa no domingo anterior, né, que a gente promete que durante aquela semana a gente vai sempre lembrar de Jesus Cristo pelas palavras das orações do sacramento. É, e particularmente para mim, eu tento sempre me preparar cumprindo com pelo menos o básico, né? Que é fazendo minhas orações todos os dias, que é lendo as escrituras também constantemente, né? Sempre lembrar de fato de quem eu sou. Mas uma das coisas que eu tenho feito ultimamente é que se você prestar bem atenção sempre na letra dos hinos sacramentais, né? Geralmente eles passam uma mensagem assim muito, particularmente muito profunda para mim de preparação, né, para o sacramento. E aí tem sido uma experiência para mim que eu tenho feito constantemente, né? Durante ali, às vezes, dependendo da quantidade de pessoas, então o sacramento ele vai demorar um pouquinho mais ali para poder ser repartido para por quem tá abençoando, né? E é uma oportunidade de você talvez ler, ou durante a mesma a distribuição do sacramento, você continua lendo a letra do hino que foi cantado anteriormente. E geralmente é uma mensagem ali muito significante para a gente de fato mesmo, porque a gente consegue pela letra do hino, ver também que existe um propósito, né? Geralmente eles trazem uma mensagem muito boa. Verdade, Aliton. Eu ia até comentar, né, que os hinos, eles estão ali com esse propósito, né? O propósito deles é trazer, é convidar o espírito, e além de convidar o espírito, que a gente sempre fala, né, os hinos convidam o espírito, mas além disso, é que a nossa mente se concentre no verdadeiro propósito do sacramento, que as letras, né, as escrituras que envolvem os hinos e tudo mais, é uma ferramenta para que essa experiência comece a se tornar significativa para a gente. Por fim, pessoal, para a gente passar para o próximo tópico, sobre o sacramento, existem os símbolos, né? O pão e a água representam. O Helder Christofferson, ele fala aí, vocês podem acompanhar, vou falar de uma maneira resumida, mas ele fala assim, que o pão e a água representam a carne e o sangue. A gente já sabe, né? O pão da vida e a água da vida. Isso aí a gente aprende lá na primária. Lembrando-nos de modo comovente o preço que ele pagou para nos redimir. Então, esses símbolos também, de novo, é para nos ajudar a lembrar do sacrifício de Jesus Cristo. Só que isso é um ato figurativo, né? O ato de comer a carne, o pão, e beber o sangue, a água, tem um significado mais profundo do que o pão e a água em si. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa parte, né? Que é o de internalizar as qualidades e o caráter de Cristo, abandonando o homem natural. Então, esse simbolismo de pegar algo e ingerir, né, comer, é um simbolismo de que nós temos que internalizar, introduzir dentro de nós mesmos as qualidades e o caráter de Jesus Cristo. Ao partilharmos do pão e da água a cada semana, bem faríamos em ponderar o quão plena e completamente devemos incorporar o seu caráter e o padrão de vida de Jesus Cristo. Partilhar da carne do Salvador e beber seu sangue significa tirar de nossa vida tudo aquilo que não é condizente com um caráter semelhante ao de Cristo e tornar nossos os seus atributos. Então, foi uma coisa que eu achei muito interessante, né? O pão e a água a gente já sabe, é o corpo, não sei o quê. Mas vocês sabiam ou lembram que introduzir comer, né, é um simbolismo de que nós temos que introduzir em nossas próprias vidas o caráter de Jesus Cristo. Nessa conferência, o Elder Kiron, ele deu um discurso de Bem-vindos à Igreja da Alegria, né? E ele fala sobre quão significativo para nós tem que ser a reunião sacramental. E quando ele fala do sacramento, ele fala assim que talvez nós tenhamos aprendido que o sacramento é sentar lá no banco
e começar a pensar no sofrimento e nas injustiças que Jesus Cristo passou. Aí ele fala, mas às vezes a gente fica paralisado lá. A gente só pensa no jardim, na cruz, só pensa no sepulcro, só pensa nas injustiças, no sofrimento, no sangue derramado, mas a gente esquece de pensar no que nós temos que fazer para se tornar mais parecido com Jesus Cristo. Ou até mesmo a gente deixa de pensar nos motivos que nos alegram, que é a vitória sobre a morte, um sepulcro vazio, uma oportunidade que Cristo nos dá de obter paz para a nossa vida. E que a gente esqueça ou divida melhor o nosso tempo durante o sacramento, não apenas para pensar nos momentos tristes da vida do Salvador, mas que, diante do sacrifício dele, quais momentos de alegria eu tenho? Como que eu saio do sacramento, por exemplo, motivado a ter um caráter melhor? Que a gente possa, né, meu convite para vocês, que a gente possa trazer isso na prática quando a gente for partilhar o sacramento, né? Pensar um pouco mais sobre o nosso caráter e pensar nas alegrias que vêm pelo sacrifício de Jesus Cristo, tá bom? Então, uma segunda pergunta que envolve um outro tópico dentro do Evangelho de Jesus Cristo é: como posso ajudar a criar uma experiência mais acolhedora e inclusiva na igreja? Vocês, vocês já tiveram a experiência de ajudar alguém a se sentir mais incluído na igreja? Vocês já tiveram essa experiência? Ou alguém já ajudou vocês a se tornarem mais incluídos, mais acolhidos? Com certeza, né, Beca? Eu já tive as duas experiências, né, tanto de acolher uma pessoa quanto de ser acolhida. Eu acho que muito mais de ser acolhida do que acolher, inclusive. E Juju, o que que fizeram contigo ou o que você fez para proporcionar essa experiência para a pessoa? Comigo foi, foi no caso, quando aquelas pessoas, além da igreja, né, elas me mandavam mensagem perguntando como era que estava tudo bem, elas sentavam perto de mim, então foi bacana porque na época eu ia sozinha para a capela, né? Então eu não tinha familiares por perto. Quando eu acolhi, eu sem querer fiz a mesma coisa que fizeram comigo, né? E tinha uma pessoa nova visitando a minha antiga ala na época, e, e eu não sei como foi, eu só sei que eu sentei do lado dela e comecei a conversar muito com ela, né? Aí depois de um tempo, né, que essa pessoa se batizou, ela falou que ela me agradeceu por daquele domingo eu ter feito um domingo especial dela. E eu nem me toquei nisso, né? Porque é tão natural para conversar, né? Mas eu acho que são essas pequenas experiências que impactam em outras pessoas, né? Verdade, né? São pequenas coisas que a gente faz, né? Um convite, uma atenção que a gente dá. Muito bom, Juju. Aliton, tu pode ler para nós, por favor, os versículos 22, 23 e 24? Vamos ver o que que Jesus Cristo ensinou sobre fazer com que as pessoas se sintam acolhidas na igreja dele. Vamos lá, consegue me ouvir? Consigo. Vamos lá. E eis que vos reunireis com frequência, e a ninguém proibireis que se chegue a vós quando vos reunirdes, mas permitireis que cheguem a vós, e não lhes proibireis. Mas orareis por eles e não os expulsareis. E se acontecer que se achegarem a vós frequentemente, orareis por eles ao Pai em meu nome. 24. Portanto, levantai vossa luz para que brilhe perante o mundo. Eis que eu sou a luz que levantareis. Aquilo que me vistes fazer, eis que vistes que eu orei ao Pai, e a vós todos o testemunhaste.
Perfeito. Então, pessoal, de acordo com essas escrituras, o que que Jesus Cristo ensinou sobre o que temos que fazer para as pessoas se sentirem acolhidas dentro da igreja? Lá no 22, vamos por parte. Lá no 22, o que que a gente tem que fazer? Primeiro ele fala aqui no 22 que se alguém, né, tiver, vamos trocar para interesse, né, em estar conosco, a gente não pode proibir, né? Muito pelo contrário, a gente tem que, teoricamente, acolher, né? Assim como a gente foi acolhido também na grande família, né? É isso aí, né, Ayrton? Então, ninguém, aquele que tem o desejo, que a gente nunca proíba alguém de se achegar a nós. E tem uma coisa que é muito óbvia, sabia, galera, aí nesse 22 que eu vejo, é que a Igreja de Jesus Cristo, a que nós frequentamos, que é a Igreja verdadeira, ela às vezes se difere de outras denominações pela frequência com que a gente se reúne. Então, dentro da Igreja de Jesus, que Jesus Cristo já avisou nesses versículos, que nós temos que estar juntos com frequência. Então, nos encontrar, participar das reuniões sacramentais com frequência. Então, Jesus Cristo estabeleceu essa ordem porque ele sabia que isso fortaleceria os relacionamentos entre as pessoas e, consequentemente, nós nos sentiríamos mais pertencidos à igreja dele, com a frequência das reuniões. Aí, né, às vezes a gente se pergunta que algumas pessoas não se sentem pertencentes ou perdem a chance de se sentirem mais fortalecidas porque não se permitem frequentar com frequência, não se permitem estar conosco reunidos com frequência. Lá no 23, o que que diz que a gente tem que fazer? Diz pra gente orar por essas pessoas, né? Em vez de expulsá-las de perto da gente. Perfeito, vamos orar por essas pessoas, né, Juju? Orar, né, a gente pode até orar envolve, né, as nossas orações em grupo, lá nas reuniões, orar para essas pessoas no nosso individual. Mas a gente pode também usar o orar, né, nosso pensamento voltado ao Pai Celestial para saber como que a gente pode ajudar essas pessoas. E o 24, pessoal? O que que a gente aprende lá no 24? Que a gente pode fazer para as pessoas lá no 24, para as pessoas se sentirem acolhidas e incluídas dentro da igreja, para elas se sentirem assim? Ele fala que a gente precisa ser essa luz, né? Na vida das pessoas, né? Assim como a gente acabou de falar há um tempinho atrás sobre se a gente já conseguiu ajudar alguém, ser ajudado, né? A gente foi uma luz e também recebeu essa luz de outras pessoas no passado. A gente precisa continuar com esse legado, né? Eu lembro que acho que foi na preparação pro professor do ano desse ano, a gente fez um vídeo, né? Que tinha umas, não sei se a Rebeca estava lá, mas a gente tinha feito um vídeo com umas quase lanterninhas ou umas velhinhas que saiu tá na página do FSY, que a gente ia ligando uma na outra, né? Muito parecido com aquilo. Então a Aham, gente sim, eu precisa de fato lembro. passar essa luz, né, adiante, né? E para que essa luz possa continuar aí, caminho aí que a gente não vai conseguir acompanhar. Mas o importante é que a gente precisa completar, né? Ou seja, acender sempre essa luz no próximo e ser essa luz para as próximas pessoas, né? Perfeito, né, Alice? Então, a gente precisa ser uma luz, não no sentido literal, talvez, né, de algo nos envolvendo que brilhe, nada do tipo, mas algo que resplandece, que as pessoas notam, algo que influencia, algo que traz bons sentimentos, algo que traz esperança. Eis que sou a luz que levantareis. É o que o versículo diz. E ainda falando do que a gente aprendeu, um discurso que a gente aprendeu nessa última conferência, o Elder Kiron, ele fala de uma coisa bem simples, prática.
Na reunião sacramental, aqueles que se sentam no púlpito, oradores, líderes, coralistas, aqueles que se reúnem na congregação, tanto quem está lá no púlpito quanto quem está na congregação, comunicam uns aos outros o sentimento de bem-vindos à Igreja da Alegria, por meio da expressão que trazem no seu semblante. Então, uma das maneiras de resplandecer essa luz para que as pessoas se sintam bem na igreja, né, na reunião sacramental, é o nosso semblante. É aquilo que a gente está transmitindo. Eu não acho que isso é muito tradicional de ouvir, né? Mas a gente vê que aquilo que está no nosso interior, ele reflete o nosso exterior, né? Então, o nosso semblante, ele é feito também de uma boa aparência física, né? Está na igreja do Senhor bem alinhados, vestidos, arrumados, uma aparência agradável. E também envolve o tipo de sentimento que a gente está no nosso interior, né? Isso vai resplandecer o nosso semblante. Então, que a gente possa lembrar essas palavras do Elder Kiron. Independente se você está lá no púlpito para ser visto, ou se você está na congregação, o que seu semblante está dizendo? Será que seu semblante está dizendo que você está cansado, que você está entediado, que você está chateado, está com raiva? Ou seu semblante realmente está trazendo a mensagem da igreja da alegria, que é a alegria, esperança, paz, tranquilidade, reverência, tá bom? Então, pensem nisso, meus amigos. Pensem nessas três coisas que a gente aprende com Jesus Cristo para que as pessoas se sintam acolhidas dentro da própria igreja dele. Eu queria que a gente agora visse o vídeo de 2 minutinhos da irmã, eu esqueci, a irmã Cook, sobre esse, esse sentimento de pertencer à Igreja de Jesus Cristo, né? Vamos ver o que ela falou sobre isso. Só abrir aqui para nós. É tão importante entendermos que todos estão em uma situação diferente na vida e que precisamos desenvolver uma atenção pelos que estão ao nosso redor. Conheço pessoas que vão à igreja todo domingo para serem inspiradas e elevadas e que saem dali sentindo-se julgadas e não amadas. Desnecessárias, como se lá não houvesse lugar para elas. Precisamos agir de maneira diferente. Precisamos saber qual é o propósito de irmos à igreja aos domingos e termos certeza de que todos se sintam amados, necessários, aceitos e elevados. As pessoas têm dificuldades que não sabemos. E é tão importante que entendamos que todos ao nosso redor são amados por Deus e que precisamos vê-las com o olhar cristão. Não podemos permitir que o julgamento dite a maneira que vamos interagir com as pessoas. Isso não é certo. Sinto que o Senhor nos coloca onde estamos e nos conecta com as pessoas por um propósito. E não é apenas para o nosso progresso, mas para ajudarmos os outros a progredir. Passei a reconhecer que somos colocados onde estamos para amar e elevar o próximo. Não podemos ser nem nos chamar discípulos de Cristo se não estivermos ajudando os outros nesse caminho. O Evangelho de Jesus Cristo não marginaliza as pessoas que marginalizam as pessoas. Precisamos consertar isso. Temos que ser sensíveis e amá-las, dar a elas a oportunidade de crescer, florescer e de ser o melhor que podem. Elas têm talentos, habilidades e uma personalidade que são necessários no reino de Deus. E se vamos edificar o reino de Deus na terra, precisamos que todos venham e façam sua parte. Precisamos reconhecer isso. Quando alguém entra pela porta da capela, precisa imediatamente se sentir acolhido, amado, elevado, inspirado a quando sair, ser melhor, porque esse alguém sabe que o Senhor o ama
e que tem amigos na igreja. Então, meus amigos, o que que chama a atenção de vocês na palavra da irmã McCook nesse vídeo? O que que chamou a atenção de vocês? Um ponto que eu queria ressaltar no vídeo é em que ela cita que todos nós temos nossas diferenças, né? E a gente não pode se dar ao luxo de, dentro do ambiente da igreja, né? Muitas das vezes, por uma diferença de personalidade, né? Achar que aquele irmão ou irmã tá errado, ou de repente age de uma maneira equivocada, né? Ela citou que as pessoas, quando elas entram pela porta da igreja, elas precisam ser rapidamente acolhidas, né? Elas precisam saber e sentir que ali é um lugar que elas podem, por um momento, talvez na vida, como a vida anda, esquecer de seus problemas, né? Que elas estão ali para poderem ser realmente amadas e sentir a influência do Espírito. E por muitas vezes a gente esquece desse propósito, né? A gente olha para a roupinha lá do irmão, acha que aquela roupa talvez não é adequada, o corte de cabelo do irmão também às vezes não é o adequado, e esquece real propósito do porquê que aquela pessoa está ali de fato mesmo, né? Tava conversando com um amigo de igreja domingo, e a gente chegou na seguinte ponderação, né? Em que muitas pessoas que estão na igreja hoje, e até nós mesmos que estamos aqui nessa aula, temos nossas próprias dificuldades para poder estar na igreja, né? Nesses tempos agora que a gente está vivendo. Então, a mensagem que ela passou, que eu consegui absorver muito bem, é tipo, que a gente precisa se importar mais uns com os outros, né? E deixar talvez aquelas diferenças pessoais para lá mesmo, que já é uma grande importância a gente estar hoje na igreja, né? Perfeito, Alisson. É de grande importância que a gente deixe isso de lado, né? Alguém mais, pessoal, quer comentar o que achou, o que aprendeu com o vídeo, que chamou a atenção de vocês? Eu vou compartilhar uma coisa que me chamou a atenção nesse vídeo. Duas coisas. Primeiro, ela fala que os julgamentos que as pessoas fazem, ou até que nós mesmos fazemos sobre as pessoas, não devem ditar o nosso comportamento. Então, se alguém julga uma pessoa como aquela pessoa, né, como alguém ruim, sei lá, ou faz algum comentário que maldoso, né, ou relembra algum erro daquela pessoa, enfim, aquele julgamento que outras pessoas fazem, ou que até a gente naturalmente faz pela pessoa, não deve se transformar em um comportamento. Então, se eu fiz um mau juízo de alguém, ou se alguém fez um mau juízo de outra pessoa, eu não posso usar esse mau juízo para definir como que eu vou agir com essa pessoa. O meu comportamento tem que ser sempre de alguém que acolhe. Uma outra coisa é que ele fala assim: a igreja de Jesus Cristo não marginaliza ninguém. Quem marginaliza as pessoas são as pessoas. Então, que isso nos sirva de reflexão para que nós não sejamos pessoas que marginalizem. Marginalizem é colocar na margem, né? É tipo assim, essa pessoa é excluída, está sendo excluída, não está sendo acolhida, valorizada, está sendo literalmente marginalizada. Não sejamos essas pessoas. E que se alguém um dia disser que a Igreja de Jesus Cristo, como igreja, é uma igreja que marginaliza as pessoas, nós possamos lembrá-las de que quem marginaliza pessoas são as pessoas. E essas pessoas existem em qualquer lugar, né? Em qualquer denominação, qualquer lugar no mundo vão existir pessoas que marginalizam.
Porém, na Igreja de Jesus Cristo, nós somos ensinados e nos esforçamos para incluir a todos. Então, meus colegas, eu gostaria de finalizar essa aula com, com essa mensagem, né? Prestando o meu testemunho, primeiro, de que eu sei que o livro de Mórmon, ele é um livro que retrata e que traz grandes ensinamentos de Jesus Cristo para a minha vida, para a nossa vida, e que dentro da Igreja de Jesus Cristo, entre tantas coisas que nós fazemos, existem coisas que são essenciais. E nos capítulos de Terceiro Nef, nós vemos que dentro de tudo que Cristo poderia priorizar, ele ensinou as pessoas, ele organizou outras pessoas com autoridade para que o essencial fosse perpetuado, independente da presença física de Jesus Cristo. E o que é o essencial? É o batismo, é o Espírito Santo, é o sacramento, é a organização da igreja como um todo para proporcionar às pessoas que as pessoas alcancem o evangelho dele, né? Então, eu presto meu testemunho sobre o livro de Mórmon e também de que Jesus Cristo, ele confia em nós para que a luz dele alcance outras pessoas, seja o nosso comportamento dentro da igreja, seja por meio de nossas orações, seja por meio das nossas palavras, da nossa luz. Sei que nós podemos ser instrumentos em suas mãos para alcançar outras pessoas. Que não sejamos pessoas que marginalizam, mas sejamos pessoas que incluem outras pessoas. E é essa aula que eu deixo com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.